Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo para mais um capítulo. Obrigada por estar acompanhando a leitura. Chegamos agora à parte 2 do livro Ana Karenina. Por favor, caso você não seja inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, comente aqui o que você está achando da história, compartilhe com os amigos. E agora vamos para o capítulo de hoje. Livro Ana Karenina, de Lev Tolstói, parte 2. Capítulo 1. No fim do inverno, uma junta médica se reuniu na casa dos Scherbatsky para tomar uma decisão quanto ao estado de saúde de Kitty e ao que era preciso fazer para recuperar suas forças em declínio. Ela estava doente e, com a proximidade da primavera, sua saúde piorara. O médico da família lhe deu óleo de fígado de bacalhau, depois ferro, depois nitrato de prata, mas nenhum dos três ajudou. E como ele recomendava uma viagem ao exterior na primavera, foi chamado um médico famoso. O médico famoso, homem ainda jovem e extremamente bonito, fez questão de examinar a paciente. Insistia, pelo visto, com uma satisfação especial, em que o pudor das mocinhas não passava de um vestígio da barbárie e que nada poderia ser mais natural do que um homem ainda jovem apalpar uma jovem nua. Achava isso natural, porque o fazia todos os dias, sem sentir coisa alguma, e assim lhe parecia, sem pensar nada de mal, e desse modo julgava o pudor de uma jovem não só um vestígio da barbárie, como também um insulto contra ele mesmo. Era preciso resignar-se, portanto, e apesar de todos os médicos estudarem na mesma escola, nos mesmos livros, conhecerem a mesma ciência, e apesar de alguns dizerem que aquele médico famoso era um médico ruim, em casa da princesa e no seu círculo de relações, acreditava-se, por algum motivo, que só aquele médico famoso possuía um conhecimento específico e que só ele poderia salvar Kitty. Após um minucioso exame e após percutir com os dedos a paciente desconcertada e atônita de tanta vergonha, o médico famoso, depois de lavar escrupulosamente as mãos, se encontrava na sala de estar e falava com o príncipe. O príncipe tinha sobrancelhas franzidas e tossia enquanto escutava o médico. Homem vivido, sem nada de tolo nem de doente, o príncipe não acreditava na medicina e, no fundo, se irritava com toda aquela comédia, ainda mais porque só ele compreendia plenamente a causa de doença da Kitty. Cão sem faro que late à toa, pensou ele, aplicando ao médico famoso uma expressão do dicionário dos caçadores, enquanto ouvia seu palavrório sobre os sintomas da doença da filha. O médico, por sua vez, continha com dificuldade uma expressão de desprezo por aquele velho fidalgo e com dificuldade se rebaixava à insignificância do entendimento dele. O médico compreendeu que era inútil falar com o velho e que naquela casa o importante era a mãe. Para ela, pretendia lançar suas pérolas. Nesse momento, a princesa entrou na sala em companhia do médico da família. O príncipe se retirou, tentando não dar mostras de como achava ridícula toda aquela comédia. A princesa estava desnorteada e não sabia o que fazer. Sentia-se culpada diante de Kitty. Então, doutor, decida a nossa sorte, exclamou. Diga-me tudo. Existe esperança? Era o que desejava perguntar, mas os lábios começaram a tremer e ela não foi capaz de pronunciar a pergunta. E então, doutor? Num instante, princesa. Vou deliberar com o meu colega e em seguida terei a honra de comunicar à senhora o meu parecer. Então devo me retirar? Como a senhora preferir. A princesa, depois de dar um suspiro, saiu. Quando os médicos ficaram a sós, o médico da família passou a expor seu parecer, que consistia em que havia um princípio de processo de tuberculose, mas etc. O médico famoso escutava e, no meio do discurso do outro, olhou para o seu enorme relógio de ouro. Pois é, disse ele, mas... O médico da família calou-se respeitosamente no meio do seu discurso. Como o senhor sabe, não podemos determinar o princípio de um processo de tuberculose,
Antes do surgimento de cavernas, não há nada de seguro, mas podemos desconfiar. E existem sinais: a falta de apetite, a excitação nervosa e assim por diante. A questão é a seguinte: diante da suspeita de um processo de tuberculose, o que é preciso fazer a fim de manter a nutrição? Mas, como o senhor sabe, nesses casos sempre se escondem causas morais e espirituais. Permitiu-se observar o médico da família com um sorriso sutil. Sim, isso é muito natural, respondeu o médico famoso de novo, olhando para o relógio. Desculpe, será que a ponte Yauski está pronta ou ainda é preciso fazer o contorno? Perguntou. Ah, está pronta. Ótima. Assim poderei estar lá em 20 minutos. Mas, como estávamos dizendo, a nossa questão é a seguinte: manter a nutrição e curar os nervos. Uma coisa está ligada à outra. É preciso agir nos dois lados do círculo. E a viagem para o exterior? Perguntou o médico da família. Sou contrário a viagens para o exterior. E veja bem, se houver um princípio de processo de tuberculose, o que não podemos saber, essa viagem para o exterior não vai ajudar. O importante é encontrar um meio de manter a nutrição sem causar danos. E o médico famoso expôs seu plano de um tratamento com águas de sóden, prescrição cujo mérito principal consistia, obviamente, em não poder causar danos. O médico da família escutou até o fim, com atenção e respeito. Por outro lado, em favor da viagem para o exterior, eu apontaria a mudança de hábitos, o afastamento das circunstâncias capazes de despertar recordações, e, além do mais, a mãe o deseja, disse ele. Ah, pois neste caso que viagem, contando que aqueles charlatões da Alemanha não façam estragos. É preciso que eles sigam as minhas orientações. Mas que viagem então? Olhou de novo para o relógio. Oh, está na hora. Caminhou para a porta. O médico famoso comunicou à princesa o sentimento de decoro o exigia, que era preciso ver a paciente mais uma vez. Como? Vai examinar de novo? Exclamou a mãe com horror. Ah, não, só alguns pormenores, princesa. Como o senhor quiser. E a mãe, acompanhada pelo médico, entrou na sala e seguiu ao encontro de Kitty. Emagrecida e ruborizada, com um brilho peculiar nos olhos devido à vergonha que passara, a jovem estava de pé no meio do cômodo. Quando o médico entrou, ela corou e seus olhos se encheram de lágrimas. Toda a sua doença e o seu tratamento pareceram a Kitty uma enorme tolice e até uma coisa ridícula. Seu tratamento lhe parecia tão ridículo como colar os cacos de uma jarra quebrada. Seu coração estava partido, como queriam curá-la com pílulas e pozinhos, mas não podia desacatar a mãe, ainda mais porque a mãe se julgava culpada. Tenha a bondade de sentar-se, princesa, disse o médico famoso. Com um sorriso, sentou-se diante dela, tomou-lhe o pulso e começou de novo a fazer perguntas enfadonhas. Kitty lhe respondia, mas de repente zangou-se e se levantou. Desculpe, doutor, mas isto não vai levar a nada, francamente. O senhor já veio 3 vezes me perguntar exatamente as mesmas coisas. O médico famoso não se ofendeu. Irritação doentia, disse para a princesa quando Kitty saiu. Além do mais, já terminei. E o médico, como se estivesse diante de uma mulher de inteligência extraordinária, descreveu para a princesa o estado de saúde da filha e concluiu com rigorosa prescrição de beber aquelas águas inúteis. Ao ouvir uma pergunta da princesa sobre a viagem ao exterior, o médico mergulhou em meditações como se tentasse solucionar uma questão difícil. Por fim, apresentou-se uma solução: viajar, não dar ouvidos aos charlatões e a qualquer problema pedir a ajuda dele. Após a partida do médico, parecia que algo alegre havia cometido. A mãe se alegrou ao voltar para junto da filha e Kitty fingiu alegrar-se. Agora, muitas vezes e quase sempre tinha de fingir. Estou bem, mamãe, sinceramente. Mas se a senhora quiser viajar, vamos viajar.
disse, e tentando mostrar que estava interessada na viagem iminente, passou a falar sobre os preparativos.